foi roubado, inclusive, os contratos do próprio parceiro. Só que a maioria se dedica muito ao trabalho e pouco ao emocional. E por ser um ambiente político, ele é movido pelo dinheiro. Uma mudança de chave na vida delas. Aí, em vez de melhorar a pessoa, ela piora. Que a energia das mãos curam. Olá, estamos aqui com mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E dessa vez nós vamos falar da questão da gestão emocional. Um assunto tão importante com o nosso convidado Girdel. E nada seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. Repeat, que é a restauração predial aqui com a nossa lixinha, que é uma maravilha. Atende Portaria e a GK Condomínios, que está desde 1976 aqui na capital e já em algumas cidades do interior do estado. Aguardo vocês! Estamos aqui para mais um programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E desta vez nós estamos com o nosso convidadíssimo Girdel Araújo. Girdel Araújo, que é coach, né? Trabalha com inteligência emocional e hoje ele vai falar de um assunto que é bem legal, né? Que é a gestão emocional. Não se esqueçam, curtam, comentem e compartilhem. E aí agora nós vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Girdel Araújo. Doutor Girdel é bom, né, Girdel? Obrigado aí pelo doutor, mas ainda não subi para esse ponto, né, de doutoria, vou botar assim, né? Gente, sejam bem-vindos, né, a Mulheres Condominiais, esse podcast que está aqui, né? A doutora Pretel vem por muito tempo aí trazendo na sua jornada toda a sua expertise, né, todo o seu crescimento, desenvolvimento intelectual para que chegue até vocês. Para que se desenvolva até vocês, justamente, expertise para que vocês possam saber gerenciar os conflitos dentro do condomínio. E foi justamente com ela que eu estou nessa estrada hoje. Foi em 2018, né, que eu estive participando, né, da sua aula, e durante a aula dela me fez me conectar estar mais perto dos moradores do que como era antes. E como era antes de a gestão? A gestão, como de todo mundo, era no passado. Né? A gente olhava mais para as estruturas, né? E aplicações de multas, notificações. Esse era o mundo de gestão de sindicatura. E a doutora Pretel, ela traz justamente na sua expertise que a gente, antes de tomar uma decisão, antes de criar qualquer situação de conflito ou que tenha conflito, tente entender o que está acontecendo que levou aquilo. Foi por conta disso, essa reflexão, que me trouxe para o caminho que eu estou hoje, que é de inteligência emocional para a sindicatura e toda a área condominial. E aí você tem que contar para nós o que é a inteligência emocional, o que é essa gestão emocional, o que você conversa com os síndicos que te procuram, administradoras de condomínio que te procuram, como é que funciona isso? Conta para nós. A inteligência emocional, ela é você se conectar com você. O primeiro ponto é esse. Não é? É você estar no equilíbrio do externo, mas no equilíbrio com você também. Se você está equilibrado com você está em um nível de inteligência emocional muito bom. Mas o que acontece muitas vezes com as pessoas hoje? Elas estão mais conectadas lá fora e menos em si. Ou seja, não está tendo inteligência emocional. Ela vive mais o trabalho e menos consigo mesmo. Tem casos de síndicos que ele consegue fazer uma boa gestão dentro do condomínio. Ele consegue tirar o condomínio do vermelho e botar nas contas azuis, ele consegue arrumar toda a equipe, ele consegue manter toda a limpeza, jardinagem e tudo. Mas como é que está a casa dele? Como é que está o financeiro desse síndico? Muitas vezes não está boa. Mas isso é culpa dele? Não, porque ele trabalha de forma perfeita para o externo, mas para ele não está bom, porque não há um equilíbrio emocional. Então, inteligência emocional é você conectar, descobrir o seu melhor dentro de você. Qual o melhor que está dentro de mim? O que é que tem de melhor dentro de mim? É isso aqui. E eu descubro em você o teu melhor. Aí eu faço um link. Eu conecto o meu melhor com o teu melhor para a gente começar a desenvolver projetos, ideias, um bom bate-papo social, família, no que for, para que a gente construa uma alternativa de melhorias em nossas vidas. É o equilíbrio. E aí, a hora que tem o equilíbrio, qual é a consequência? Porque você vai... Tem consequência. Tem consequência, né? A gente precisa contar para as pessoas como é que você desenvolve esse trabalho. Você faz um curso, você tem curso, sim, ou você atende individualmente? Conta um pouquinho, então, primeiro do curso.
Então, na verdade, eu não gosto nem de chamar de curso, eu chamo de treinamento, eu dou um treinamento. Treinamento que vai exercícios práticos, que são exercícios neurológicos e exercícios quânticos. Todos esses exercícios são chaves para destravar algumas sequelas que tem alguma coisa, alguma crença. O que seria a crença, Gideon? Crença é uma gravação neural positiva ou negativa. Uma gravação que gera um padrão que vem desde a infância ou de até 3 gerações anteriores. Né? Segundo a neurociência, descobriu recentemente que nós temos gravado em nosso DNA comportamento de até 3 gerações. Isso já é fato já. Então nós podemos ter comportamentos de outras pessoas que não são nossos. Caramba, Gideon, então é complexo. Então eu estou movendo a minha vida muitas vezes e não sou eu. É assim que funciona. A ciência já provou isso, já é fato. Eu e mais um monte. Mais um monte. Mas quando é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes Por favor. Eu vou dar muito exemplo sobre isso. Tem situações, né, que a gente até para assim, quando as pessoas estão no trânsito, são pessoas sociáveis, tranquilas, são pais de família, são jovens, e por conta de quebrar um retrovisor, né, ele surta e ele vai e mata o motoqueiro ou quem for que quebrou o retrovisor. Depois ele põe a mão na cabeça, se arrepende e começa a chorar. Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Olha como é que está, destruir a minha vida. Porque naquele momento que ele se arrepende, ele voltou a ser ele. E quem era antes? O comportamento de alguém, um gatilho emocional de um neurotransmissor disparou, trouxe um comportamento de alguém no passado, fez com que gerenciasse esse corpo robótico e tomasse a decisão. Por isso que muitas vezes as pessoas se arrependem e muitas pessoas são presas. É para serem presas? Era, porque realmente houve um problema. Mas muitas delas, por não saberem, os gatilhos que causam problemas, seja em qualquer situação, de tragédia ou o que for, são comportamentos de outras pessoas que tomam essas decisões. Né? E o meu treinamento, ela se baseia nisso. Eu tento trazer o aluno ou uma equipe, hoje eu dou treinamento para administradoras, para equipe jurídica, né? Enfim, para todos que trabalham na área condominial, mas também para os alunos de forma in loco. Né? Vem um síndico, vem um advogado, vem um engenheiro, me contrata e fala, Gideon, eu quero melhorar, eu quero prosperar, eu quero crescer, mas eu não quero ter essa vida limitada que eu estou tendo, cara. Eu estou vendo que você passa algumas situações, eu pesquisei na neurociência, eu pesquisei na física quântica, eu fui realmente buscar comprovações sobre o que você fala e é verdade. Não quer que você pode me ajudar? Aí ele vem para a aula, eu tenho uma sala quântica, uma sala criptografada, e lá dentro tem as ferramentas neurológicas e quânticas. E a gente começa a fazer um mapeamento neurológico, aonde é que está o problema que está te travando, e não está fazendo você alcançar aquilo que você deseja na área condominial. Então você vai ter que me contar o que é neurociência e o que é a quântica. São duas coisas separadas? Engraçado, são duas coisas separadas, mas que se juntaram. Tá, tudo bem, mas então você conte para mim, né, para mim, sim, e contem para os teleinternautas o que é uma coisa, o que é outra e como é que elas se juntaram. Eu preciso saber tudo. Pronto, eu vou contar a raiz, gente. O início de tudo lá atrás. O início de tudo lá atrás começou com Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Quem é Daniel Goleman? Depois vocês pesquisem, gente, no Wikipedia, no YouTube, sobre ele. Ele é um dos maiores psicólogos hoje na atualidade, né? E é coordenador da ala mais importante de Harvard de psicologia, né? E ele descobriu que existia algumas coisas na psicologia que precisavam ser melhoradas, né? E ele viu que não estava entendendo muito isso. Ele passou um tempo, né, em um país, acho que foi na Himalaia, o Butão, tentando entender comportamentos. Quando ele voltou, ele descobriu que, caramba, então tem alguns comportamentos que estão dentro da gente, que é por isso que não são curáveis. É por isso que você toma medicamento e com o tempo ele volta. Você toma medicamento e depois volta. Aí você fala assim, caramba, eu tomo remédio para poder controlar esse problema que eu tenho, leva um tempo ele volta de novo. Por quê? Porque existe uma gravação, existe um padrão, existe um comportamento chamado crença, que é uma gravação neural. Por isso que se repete. Padrões repetitivos. É que nem, gente, é mais ou menos assim, é que nem você aprender a dirigir carro. Você vai dirigir carro, você não sabe dirigir, porque não está gravado, não gerou uma crença, certo? E primeira vez que você vai dirigir, você olha para a marcha, você olha para o retrovisor e fica olhando, para ver se está tudo certo. Você dirige assim no início. Com o tempo, hoje não precisa, porque ele já gravou, já gerou um comportamento, já ficou robótico o sistema. O sistema do corpo já faz automático. Inclusive, te tira até situações de acidentes no automático, sem você pensar muitas vezes, porque o sistema já faz isso. Assim é o cérebro. O cérebro é uma simbiose. E aí ele desenvolveu justamente esse conhecimento, mas aí veio justamente a Febracis, que é a do Paulo Vieira, da inteligência emocional. Ele desenvolveu justamente as ferramentas.
E falei, poxa, o Daniel Goleman tem isso aqui na Internacional, agora precisamos das ferramentas. O Paulo Vieira, ele se desenvolveu, ele começou a mergulhar em neurociência, que é o estudo do cérebro, é o estudo dos neurotransmissores, não é? Que tudo se desenvolve. Só que nesse momento que estava estudando, descobriu que existia muitas conexões energéticas e elétricas ali dentro. Que energia é essa? Se desenvolveu a energia quântica. A energia quântica é a energia da atração, a energia que move esse corpo. Ou seja, 80% do que você alimenta, do que você come. 100%. 80% vai para o cérebro. Você nunca achou estranho isso? Que 80% do que você come vai para o cérebro? Todos os seus nutrientes? Por quê? Para manter vivo uma simbiose. Para manter vivo realmente o motor dessa máquina. E olha o que é mais interessante. Ele se alimenta, mas ele coordena a tua vida. Não é que ele coordena porque ele quer, ele coordena porque foi gravado nele os sistemas de comportamentos de nossos pais, nossos avós e bisavós. Então, ele coordena a nossa vida com o que está gravado. Tá, Gidel? Então é por isso que eu não consigo ter algumas coisas, não alcanço, às vezes eu me frustro. É, por isso, porque tem comportamentos que não é seu. Tem comportamentos que pertencem à tua mãe, o teu pai, teu avô, teu bisavô. E como é que eu faço para mudar isso, Gidel? Gerando um novo neurotransmissor, uma nova memória, uma nova crença. É aí que entra os Master Coach pelo mundo inteiro, que tem essa formação de neurociência, física quântica, consegue mesclar isso. Eu, por sorte, aliás, não foi sorte, eu tive uma grande dificuldade também, porque eu não conseguia encaixar isso na área condominial. Eu fiquei 2 anos tentando ver como é que eu ia mesclar isso para atender um público que vive, que a área condominial, gente, vocês sabem disso, falo isso várias vezes, é uma área muito sofrível, é uma área muito árdua, né, por conta de várias complicações prósperas e tóxicas também, né, e com perseguições, manipulações, né, tem situações bem chatas que acontecem dentro do condomínio no dia a dia, né, concorrências desleais, tem muito isso, tem a toxicidade. E a área condominial, por ser uma área muito política, então é muito complicado isso. Então essa toxicidade que está ali, ó, no meio desse mundo, acaba atingindo você. E você está com princípios bons. Você está com o princípio do teu pai, da tua mãe, muito bons, bem equilibrados emocionalmente. Só que aí, a gente não sabe quem é quem no mundo político. A gente entra no meio de uma roda, no meio de uma conversa, a gente não sabe dos interesses, e por ser um ambiente político, ele é movido pelo dinheiro. Ele é movido pelo interesse. Se é pelo interesse, eu não olho para você. Eu olho pelo que você pode me oferecer. Então eu começo a fazer o quê? A sugar tuas energias. Eu começo a sugar o que você tem para mim. E aí você começa a se enfraquecer. Porque a minha quântica energética começa a puxar a sua. Porque a quântica ruim, ela puxa mais rápido a boa. Por isso que é importante que as pessoas entendam que se você se conecta com o teu melhor e consegue descobrir o melhor de outra pessoa, você está mais blindado. O problema é que as pessoas não estão orientadas a isso. Hoje, meus alunos não. No Brasil inteiro, vocês sabem disso. Vocês hoje sabem com quem realmente deve estar enturmado. Ontem eu conversei com uma aluna, não é? E ela falou, Gidel, hoje eu consigo perceber os comportamentos das pessoas com quem eu devo conversar e interagir. E ela hoje faz assim. E hoje ela obtém sucesso na sindicatura. Isso é inteligência emocional. E física quântica? Física quântica é essa energia da atração. Por exemplo, ó, a crença, né, uma crença neural, botar assim uma crença neural, é mais forte esse assunto. É por isso que eu perguntei. Eu vou para a área condominial porque é melhor, gente. Eu vou para a área condominial. Mas o que é a física quântica? Então, a física quântica é esse movimento da energia neurológica que move dentro do nosso cérebro. Então, aqui é uma bateria quântica, é uma energia, uma bateria quântica, que foi descoberta, na verdade, 3, 5 anos atrás. Não, desculpa, mas quase 20 anos, 30 anos atrás, por um jovem, com toda a teoria de Einstein, que existe uma grande energia quântica na constelação, que existe uma atração quântica para isso. Se existe uma atração quântica, então a neurociência, junto com a quântica, descobriu que existe sim uma junção de uma energia de atração quântica em nossas vidas. Ou seja, tudo que você tem, quem está atraindo é a tua energia quântica neural. Porque é mais ou menos assim, ó, se eu falar assim, poxa, eu estou atraindo só contratos tóxicos. Caramba, eu mudo de lugar, eu mudo de ambiente e eu continuo atraindo contratos tóxicos. Sabe de uma? Eu vou largar condomínio, vou ser vendedor. Aí vira vendedor, vai atrair também serviços tóxicos. E continua. Caramba, é sempre assim? Então agora eu vou mudar de lugar, de país. É a mesma coisa. Você vai carregar aquilo que está gravado na tua quântica neural. Porque a gravação neural que está ali, ele gera uma energia. Uma energia faz com que você atraia o que você vive. O que você vive
o que você tem na carteira, o que você tem no banco, qualquer coisa que você vive é uma atração que teu cérebro projetou para isso. Ele está atraindo o que você tem, certo? Então, e é um padrão. Você pode falar assim, não, isso não vai acontecer com a minha vida lá na frente. É só lembrar o que aconteceu lá atrás. Você vê que se repetiu. É só lembrar depois, 3 anos depois. Porra, de novo, repetiu. E vai continuar repetindo. É só lembrar disso. O que acontece muitas vezes com o casamento? As pessoas acham que é coincidência um casamento. Não, eu conheci o meu marido, conheci minha esposa, né? Foi uma coisa assim, feliz. Não. Você atraiu essa pessoa por conta da cultura quântica. Porque se você olhar bem para sua esposa, para o seu esposo, é só você ver na discussão que você tem em casa. No bate-boca que tem em sua casa. Veja com muita análise assim profunda. Quando você está discutindo com seu esposo ou com sua esposa, a discussão se parece mais com teu pai ou com tua mãe? Aí você vai ver, poxa, parece com o meu pai. Então, você casou com quem? Você atraiu quem por relacionamento? Meu pai. Você atraiu o comportamento para ter a mesma convivência da infância. Isso é justamente uma neurociência com a junção de física. A física quântica ela vem para explicar tudo que você tem está atraindo. A neurociência ela explica que o que está gravado é o que gera o comportamento que você tem hoje. É a vida que você tem. E a física quântica, ela atrai o mundo que você tem. A riqueza, a pobreza, a tristeza, a parceria negativa. Eu tenho alunos que só atraía parcerias negativas. Só gente ruim da área condominial. E ela sofria, ela achava que condomínio é desse jeito. Não, Gideon, condomínio é tóxico, é horrível, cara, é terror. Eu sei que é assim, mas não é para ser assim. Por quê? Mas é assim, não é para ser assim. Aí ela veio, apostou nas minhas mentorias e veio. Quando ela veio para a mentoria, ela mudou tanto a chave dela. Hoje ela entregou, já de cara, ela entregou 5 condomínios tóxicos. Ela entregou os condomínios tóxicos. Ela começou a prosperar. Hoje ela se tornou uma das maiores produtoras de eventos do Nordeste, lá em João Pessoa. Assim, ela nem imaginava ser isso. Por quê? Porque foi desconfigurada. Tirou uma crença que estava atraindo só gente tóxica. Só gente tóxica. E ela mudou totalmente a vida dela. Hoje ela tem o maior podcast. Hoje patrocinadores fazem fila no podcast dela. Hoje o evento dela fazem filas patrocinadores e fez hoje o maior e grande evento. Ela só tem 1 ano e meio formada comigo. E como é que ela estava antes? Gerente de prédio. Ela não saía daquele mundo. Como eu tenho também outros alunos que tinham uma vida tóxica, que trabalhavam com um preposto e vivia com uma síndica perseguindo ela. Quando ela veio para a minha mentoria, ela se desconfigurou, ela configurou uma nova personalidade na física quântica e na neurociência. Ela mudou tanto o perfil dela, que aconteceu hoje. Hoje ela tem 23 contratos em menos de 1 ano e meio também. 1 ano e meio. É um bom. Estão todos lá, gente, ó, os depoimentos, tá tudo aqui lá no Instagram, dela também, inclusive, tá? Dessas duas que eu falei. Ele está falando nessas 2 pessoas que foram pessoas que vieram a público e colocaram a sua experiência, né, como um depoimento que deu certo o trabalho pelo Girdel desenvolvido. Né? O trabalho que o Girdel desenvolveu, para elas, foi uma mudança de chave na vida delas. É o que chamam de mudança de chave, virada de chave, até para ficar melhor. Mas, na verdade, é um trabalho minucioso que nós fazemos, com muita responsabilidade no cérebro. Nós somos muito responsáveis. Às vezes eu fico até preocupado, porque tem gente que acaba não estudando muito profundamente, ou pega no ar esse assunto e quer aplicar em alguma situação, até na área condominial, para ver se consegue mesclar com o curso que está fazendo de sindicatura. Eu fico preocupado com isso, porque mexer com o cérebro é uma coisa muito séria, ainda mais com o neurotransmissor, porque é ele que coordena tudo isso. Não é? E eu tenho muita preocupação, e alguns até fazem isso dentro da área condominial, alguns cursos mesclando. Vou botar um curso junto com o de sindicatura internacional. Não funciona assim. Não funciona. Não é? Além de ser uma perda de tempo, está mexendo com o emocional da pessoa naquele momento, que pode gerar a ela uma frustração melhor interna. Por quê? Porque não foi desbloqueado com a ferramenta. Em vez de melhorar, pode piorar. Pode piorar porque está sendo feito de uma forma em grupo, sem nenhum cuidado, e aí, em vez de melhorar a pessoa, ela piora. Exatamente. Foi aquele exercício que você fez uma vez. O que é que você fez? A doutora Petel, ela tem esse curso de mediação que é muito bom. O que é que você fez? Você deu aquela aula normal, com muita estabilidade, mas foi o que você fez depois no final? Gente, agora se junta em turma de 2, 3, bora fazer aqui tipo um teatro, ver como é que resolve isso num conflito, para ver quem é o ganha-ganha. Isso é responsabilidade, porque tem uma ferramenta para ser aplicada e você faz isso muito bem. E eu me preocupo com isso.
Mais ainda porque é cérebro, né? É a pessoa. Então tem muita gente que eu acabo ajudando a sair de depressão, ajudando a sair de casamentos fracassados, hoje o casamento está feliz, ajudando em situações terríveis de perseguições, que sofre e às vezes não entende o porquê. E hoje não, essas pessoas entendem. Ela entende, mas como assim Gideão entende? Entende porque que ela está traindo. Não, mas essa pessoa me persegue, não é culpa dela. Eu falei, ela tem a culpa dela, mas você está traindo. Mas como assim? É só você lembrar em outros momentos. Você não teve alguém que você atraiu também, que ficou te perseguindo? Lembra da escola, lembra na adolescência, lembra na juventude. É só lembrar. Eu falei, é mesmo, verdade, verdade. Então, você está traindo, tem algo aqui dentro, uma energia quântica está sendo montada, ela está traindo para você viver a mesma coisa que você sofreu lá no início. Ele gerou a gravação, assim como dirigiu o carro. O que acontece? A gente altera essa memória juntos. Modifica com muita essa habilidade todo o sistema do neurotransmissor. Mudando isso, essa pessoa, ela continua com o problema de gente má, de gente ruim, mas você não atrai mais para você. É assim que hoje os síndicos profissionais, síndicos moradores, de forma geral, escritórios e tal, estão atraindo melhores contratos, estão atraindo melhores parceiros, estão atraindo melhores funcionários para a sua equipe. Porque identificou que a questão não é falar assim, você trabalhou aonde? Você trabalhou de quê? Você fez o quê? Você tem quantos contratos? Não. O lance agora é entender, eu estou bem emocionalmente para levar o meu trabalho para dentro do condomínio? Eu estou alinhado com o meu emocional? Porque não adianta eu vir com cara de paisagem, que é o que acontece muito, e eu cheio de carga de problema aqui. Eu vou levar muito problema para dentro do condomínio. E já estou levando uma energia tóxica de briga em casa, agiota cobrando, perseguições, dívidas e maltratos. E você com cara de paisagem tentando levar um bom trabalho. O que acontece? O funcionário aguenta a pressão, até 6 meses, que é um limite. 6 meses, depois ele não aguenta mais, começa a fazer coisa errada, começa a faltar, botar testado. O que é que o empresário faz? Eu vou demitir, achando que a culpa é do funcionário. E não é do funcionário. É do presidente da empresa. É do diretor da empresa. Ele está traindo o funcionário assim. Por isso que fica rotatividade o tempo inteiro. E a gente fazia só demitir. E trazia. Aí você fala assim, caramba, cara, eu contrato, demito, vai ficar assim até quando? Aí fica aquela culpa, aquela narrativa construída. Realmente, trabalhar com ser humano é difícil. Ninguém quer trabalhar. É muito fácil falar isso. Também é muito fácil você enxergar. É muito fácil você falar assim. Hoje em dia as pessoas utilizam muito isso. Eu vou falar porque eu vou, né, repetir o que você está falando. Ai, o ser humano. Bom, a vida inteira se trabalhou com o ser humano, Sim. Não? Agora tem essa expressão que as pessoas repetem, né, indiscriminadamente. Ai, olha, o ser humano. Pô, a vida inteira, né? Se vendeu para quem? Se vendeu para ser humano. Se construiu pontes com quem? Com ser humano. Se curou pessoas com quem? Com seres humanos. Então, não é, o condomínio, o problema são seres humanos. Não, o problema é você ver por que é que essa sociedade hoje está do jeito que ela está. Então, você atrai o quê? Condomínios, que são condomínios muito complicados, vamos falar assim, pessoas tóxicas, como diz Girdel. O que é que acontece? O que o síndico está atraindo para ele? Né? Eu já escutei de síndico há algum tempo que tem condomínio que ele não quer. Ele chega lá, olha para o condomínio e fala, não quero. Né? Ele pergunta o histórico do condomínio e nem concorda no edital. Né? Então, assim, como é que você vê isso? O condomínio é tóxico? As pessoas que estão lá dentro, o que o síndico tem que fazer para melhorar isso? Bom, tá bom. O síndico foi lá, se curou, se tratou, e aí ele entra num condomínio de 200 unidades com 150 tóxicas. O que ele faz? Entrega, vai embora, deixa o pessoal se atraindo, tenta consertar, não tenta consertar. Como é que você vê isso quando você orienta o teu aluno, o teu síndico, né, a pessoa que te procura? Então, inicialmente, quando um síndico ele nem fez uma análise comportamental ou cultural do condomínio, antes disso ele já desiste, é porque ele tem uma crença limitante. Muita gente tem uma crença muito limitante, um sistema neural negativo limitante, tipo assim, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Ou seja, o que vai prosperar ele sente uma barreira que não é para ele desiste. Aí ele precisa reconfigurar, destravar isso, para que ele entre tranquilamente e entre no desafio e flua e cresça e prospere.
tá? Como também pessoas que não conseguem falar em uma assembleia. Ele, não tem eu sou tímido na assembleia. Na verdade, é uma crença limitante. Porque se destravar e reconfigurar, ela vai falar e vai ter uma boa oratória na assembleia, não é? Nesse caso aí, o que é que eu oriento muito os meus alunos que estão atuando como síndicos, né? Tá tendo um problema? Você tem que mover as 3 estratégias. Você não pode chegar assim, vou desistir, vou embora. O Girdão me ensinou primeiro eu e eu vou embora. Não, não é assim. Vai ter que fazer um mapeamento, verificar porque essas pessoas, você está atraindo essas pessoas. Por que o seu comportamento está atraindo essas pessoas? Vamos reconfigurar o teu comportamento. Vamos tentar entender o que está acontecendo com você. Aí a gente entende que tem situações que aconteceram, que está configurado, que você atrai somente esse tipo de pessoa. Somente esse tipo de pessoa que vai lhe perseguir, falar mal de você, vai ter inveja de você. Caramba, Girdão, realmente eu só atraio pessoas que têm inveja de mim. Por quê? Porque você brilha. Se você brilha intensamente, você está atraindo pessoas que te olhem muito e que essas pessoas ficam fracassadas e ficam mais tristes e ficam mais apagadas na sociedade. O que a gente precisa fazer? Eliminar você, tirar você da linha de frente. Eu sempre falo que a inveja, gente, ela tem 2 raízes que ela busca executar. Ou ela te destrói ou te derruba. A inveja já é fato para a ciência que ela é a única energia que se materializa. É a inveja. É tanto se uma pessoa tiver inveja de você, ou você sente um cansaço depois de um bate-papo, ou toma um tropeço. E você acha que é normal. Não, é porque eu tô cansado, não é porque eu tropecei. Dizem os antigos que um mal olhado seca a pimenteira. Exatamente, já falavam isso. Então assim, eu uso muitos ditados antigos, porque agora eu já estou mais antiga, e eu vejo que todos eles têm fundamento. E às vezes a pessoa, realmente, ela olha para uma planta dentro da casa de uma pessoa e seca. E seca, né? Então assim, coisas que você tem, que a pessoa olha e fala assim, nossa, mas como você tem isso bonito? Bom, eu tenho isso bonito e outra coisa feio, né? As pessoas olham para o bonito e aí o olhar dela, né? Isso acontece, a gente sabe que acontece e atrai a inveja. Quem entende do lado espiritual diz que a inveja é pior do que um trabalho de macumba. E sabe o que é engraçado, doutora Pretel? O que é interessante, principalmente as mulheres, né? Vocês mulheres têm um grande poder que é a intuição, né? E isso vem desde, como você falou, desde os avós, bisavós já falam sobre. A neurociência nem existia. Hoje não, a ciência comprovou que é a única que se materializa. Mas já falava-se isso, já sentia isso, as mulheres sentem isso mais do que os homens, falam, nossa, eu tô com um amigo que tá com inveja e tal. Só que não sabia das consequências. O que acontecia? É só ficar na minha, andar com ela, porque eu não vou ficar inimiga dela. Aliás, minha mãe, meu pai, meu avô me ensinou o seguinte, você tem que andar com todo mundo, mas você não vai se abrir com todo mundo. Então eu andava no meio. Esse é o grande prejuízo, porque nós somos coordenados por uma grande frequência quântica, uma grande energia que está equilibrada no teu emocional, como se fosse um escudo, ele está aqui, só que não conseguimos ver, mas ele está aqui nos protegendo. Quando você está perto de uma pessoa com extrema inveja, por mais que ela se disfarce, a energia dela está puxando o seu, ela está sugando o seu, por isso você sente moleza depois de um bate-papo com uma pessoa que é tóxica. Sente aquela vontade de dormir. Por isso que, assim, eu sempre falo assim, olha, enquanto estão olhando para ver o que eu estou fazendo, a pessoa está de lá, olhando para mim, ela não olha para frente. Não é? Quer dizer, isso. Ela está olhando para ver o que eu estou fazendo, ela não olha para frente. Exatamente. Se ela não olha para frente, ela não anda para frente. Né? Quanto muito ela vai fazer um copia e cola mal feito. Exatamente. Quando muito. O que é e quais são as sugestões dela? Eu sei que isso é muito na sociedade, acontece o tempo inteiro, mas qual a melhor sugestão? Então a gente vai ficar sem ninguém. Na sociedade. Exato. Você vai ficar sem falar com ela, de mal dela? Não. Você vai amar e vai respeitar como qualquer pessoa. Só que o tempo tem que ser curto com essa pessoa. Você não pode ficar tomando um café e estar no jantar numa mesa perto dessa pessoa, porque a quântica dela está mirando em você. Por mais que tenha 100 mil pessoas naquele lugar, a única pessoa que ela está mirando é você. É a única pessoa que ela está querendo puxar energia e ter a cópia de você para ela, a única pessoa é você. Então você tem que estar se afastando. O segundo ponto, não falar de projetos nem de ideias. Sobre hipótese nenhuma, nem projetos nem ideias. Tem que ser o mínimo de conversa possível. Trata com respeito, trata com amor, não fala mal dessa pessoa para ninguém, não critica, apenas trata bem e tchau. E busque pessoas que tenham a mesma comunicação do seu melhor, conectado com o melhor dela. Aí sim, você abre os seus projetos, você abre as suas ideias, porque essa pessoa vai ouvir, vai atingir o melhor dela, ela vai trazer sugestões para te impulsionar. Falei, Pretel, mas se você fizer assim, você acha que é melhor?
eu acho que eu posso te ajudar nisso. Aí você está ouvindo a pessoa certa, com a parceria correta. Sim. Mas o que acontece? As pessoas acabam, talvez, na dependência emocional, talvez querendo desabafar, acaba se perdendo e fala para muita gente, é para estranho. Eu já vi casos de gente falar até para motorista de ônibus da vida dela. Tá ali falando da vida dela, do que ela ganhou, do que ela fez. Bom, aí eu vou falar da minha parte, né? Eu muitas vezes saio de Uber, porque, para quem não é de São Paulo hoje não está fácil para a gente dirigir. Né? E eu falo assim, eu posso ser o dia de sorte do ladrão, porque uma pessoa, mulher, mais velha, eles acham que eles podem fazer tudo. Apesar que com arma, tanto faz ser eu ou ser você, mas a gente tem muito medo. Então, dependendo do lugar que eu vou, eu uso muito Uber, porque assim a gente pelo menos está em dois, né? Não está em uma pessoa sozinha dentro do carro. E aí, olha, às vezes a viagem é curta e a pessoa fala assim para mim, a senhora tem mais um minutinho para terminar? A pessoa, o motorista ou a motorista, eles me contam a história inteira da vida deles. Olha. Em 5 minutos. Eu consigo saber o dia do nascimento, eu consigo saber o problema. Não é que eu consigo saber, também não é essa fala, né? Eles contam deliberadamente. Sim. Né? E aí você vai falar assim, mas deve ser porque eles querem algum conselho, você é mais velha. Não, isso foi a vida inteira. Então, com 15, com 30, com 40... Mas o que acontece? Eles falam isso, imagine, você está ali, mas eles falam isso com todos. Porque ele acertou em você, você está com uma frequência boa. Ele te levou para você uma comunicação, para você trazer algo para ele, de repente falar assim, você tem razão. Normalmente o problema é a pessoa errada. O problema é quando é a pessoa errada. É a pessoa errada. Entendeu? E o problema é quando ele fala para a pessoa errada. Né? Por isso que geralmente as pessoas não têm um critério emocional. Como ela não tem um equilíbrio emocional, né, para saber com quem eu devo conversar sobre certos projetos, sobre ideias, acaba afundando. O que a área condominial tem muito? Muita gente que tenta crescer, muita gente boa. Mas com o tempo elas afundam, porque estão andando com as pessoas erradas. Estão se influenciando com as pessoas que têm interesses errados. Mas tem uma aparência boa, tem aquela coisa toda, aquela educação. Mas a educação é apenas uma criação nossa, social, para a gente poder se comportar. Ela não está dizendo que a gente é. O que vai dizer que a gente é são os princípios e valores. Mas como é que a gente enxerga isso? Com os comportamentos, com bate-papo, falando coisas muito cirúrgicas e precisas sobre situações pessoais. Situações ligadas ao teu emocional, espiritual ou familiar. Esse ali é que está as raízes. Quando você puxa ali, você, essa pessoa é legal. Ela pensa de uma maneira como eu penso. Aí você pode falar assim, eu posso depositar 50% da confiança nessa pessoa para conversar um pouco mais. Aí pode criar uma linha de parceria com o tempo. Aí tem pessoas que na área condominial que estão prosperando com parcerias assim. Estão prosperando, mas tem outras não, que afundaram, perderam contratos. Foi roubado, inclusive, os contratos do próprio parceiro. Não é? Tem administradoras que acabam afundando por conta de parcerias negativas, por acreditar nisso. É uma questão mesmo de equilíbrio emocional. Se a pessoa falar assim, olha, entenda o seguinte, gente, se você vê que o trabalho está lá em cima e a tua vida pessoal está aqui embaixo, você sempre vai ser usado, você sempre vai ser manipulado. Por quê? Porque você não está enxergando as tuas armas emocionais. Então você está desprotegido, você está só olhando lá para fora. Mas se você está no equilíbrio, o trabalho está no equilíbrio, eu ganho dinheiro bem e vivo bem. Os dois estão fluindo bem. Aí sim, qualquer pessoa que vier, você vai ouvir, vai escutar, vai estar no equilíbrio. Só que a maioria se dedica muito ao trabalho e pouco ao emocional. E está desprotegido. Por isso que muita gente acaba passando por traições. Eu acabo falando também assim, que as pessoas se repetem, né? Na minha linguagem, gente, eu falo diferente um pouquinho dele. Eu posso ir numa feira, eu particularmente não gosto de quiabo. Então, se eu for na feira, eu não vou comprar quiabo, eu vou comprar o que eu gosto. Né? Então, é mais ou menos isso, a gente repete padrão. Nós repetimos padrão. Eu não vou tomar café da manhã e comer um torresmo, porque eu não gosto de torresmo. Olha lá, é uma gravação neural, é uma crença. Não é uma crença. Mas é uma crença positiva, mas não é ruim. É uma questão de gosto. Mas, eu não gosto de torresmo, é o que eu vou fazer. Não vou comer torresmo. Não, eu não vou comer torresmo porque é uma crença. Mas, assim, o que eu quero falar para vocês, e aqui aprendendo aqui com o Girdel, é que as pessoas se repetem. Então, em algum momento, se essa repetição não estiver sendo boa, se o médico chegar para mim e falar assim, olha, Ana, você tem que comer quiabo
porque se você não comer quiabo, vai afetar tal coisa. Eu vou olhar para a cara do quiabo, vou mexer o quiabo, vou temperar o quiabo e vou comer o quiabo. Então se eu não estou bem comigo mesma, eu tenho que procurar ajuda, né, de alguém que possa falar para mim, olha, é Natal, tal chave, né, vamos falar assim, que você tem que mudar, porque se você não mudar, você vai repetir o padrão, ou você não vai se curar. Né? Que é o curar. Que foi justamente o que o Daniel Goleman, o pai da interemocional, buscou entender. Ele queria entender isso, porque estavam os pacientes tomando o remédio e não se curava. Até podia se curar por determinado momento, por um tempo. Mas depois voltava o mesmo padrão. E hoje, foi ele que descobriu os comportamentos. Então, até hoje, o comportamento, hoje nós estamos falando da parte emocional, da parte neurológica, mas essa semana saiu que a USP, com seus trabalhos, ela detectou, tem um grupo que estuda a espiritualidade com a doença já instalada, né? E que eles já chegaram à conclusão que as mãos curam. Uau! A energia da mão... quântica. Exato, das mãos, eles estão comprovando cientificamente que a energia das mãos curam. Isso que muita gente já vivenciou, né, em casa, ou com ela mesma, ou com alguém, que foi curado com a energia das mãos de alguém que ela nem conhecia. Né? Então, por quê? Porque a energia da outra pessoa, ela tem essa capacidade de cura, mas é quando está no físico. E aí, mas dá para a gente reverter tudo isso, pelo que eu entendi, no emocional antes. Porque também é outro estudo, que a doença ela aparece porque o teu emocional não está de acordo com aquilo que tinha que estar. Então, olha, o fulano tem uma vida que aparentemente é uma maravilha, né? Você vai ver o cara está com depressão, né? Ele tem uma depressão profunda e chega uma hora que ele não vai conseguir mais ter aquela vida profissional dele. Né? Então, você tem que, antes de chegar, pelo que eu entendo, quando você detectar, olha, eu estou vendo que, como diz o Girdel, você está com parceiros ruins, vamos falar para síndico agora, para administradora, para advogado, para quem estiver nos escutando, olha, seus parceiros não estão legal? Sou eu ou são meus parceiros? Eu estou repetindo o comportamento é meu ou é dos ancestrais? Sim. O que está gravado? O que eu tenho que fazer para melhorar? Não é essa a ideia? E aí que a doutora Pretel também conhece de neurociência. Tá vendo? Por isso que eu aprendi com ela. Gente, isso aqui é um sonho. Tá vendo? Professora e aluno. Mentora e mentorado, tá vendo? Isso, gente, é uma das coisas mais lindas do mundo, não é? Ela me transformou no que eu sou hoje. Eu estou na Gabor, que foram meus primeiros passos aqui também. Não é nós estamos no estúdio da Gabor, né, que a Conde TV é dentro da Gabor, né, que é do Ricardo Carpá. Isso. Então, para quem não o conhece, né, hoje é um exponencial, hoje desde sempre um exponencial no mercado, né, ele tem vários projetos. Agora ele está com a inteligência emocional, né? A inteligência artificial. Ó, emocional do Girdel. O IA, né? Então, procurem isso também. A gente fala assim com muita tranquilidade, porque o Ricardo Carpá, ele é um visionário. Aqui é uma escola, na verdade. Foi uma escola para mim, para você, para todos nós. Né? E assim, o Girdel, ele foi meu aluno, né, nos cursos de síndicos. Eu sou professora aqui na Gabor também, e ele foi um dos meus muitos alunos, né? E aí, com a mediação, ele seguiu nessa questão da neurociência, né? Então, da inteligência emocional. Isso. Foi o único que foi por esse caminho, por enquanto, né, Girdel? Mas sabe por quê? Porque doutora Pretel, quando eu estava com meus condomínios clubes lá em Salvador, eu estava pintando os prédios de ouro, me dedicando e dormindo uma da manhã, coisa que eu nunca fiz nenhuma gestão. Eu trabalhei no Hospital do Exército, trabalhei com shopping center, mas saí tudo no horário certinho, tudo arrumadinho. Mas por mais que eu fazia o dobro do que eu fazia nas outras instituições, organizações que eu trabalhei, não é? E eu não entendia o porquê que os moradores estavam sempre insatisfeitos.
E não era só insatisfeito, a palavra não gostei, era que isso se transformava numa conspiração de manipulação e perseguição dos bastidores. Não todos, uma minoria. Era panelinha que muitas vezes quer tomar a gestão e quer fazer o jogo deles lá dentro, né? E eu não entendia, eu também não enxergava isso na época, eu não entendia, mas eu sentia uma dor no peito. E eu não entendia essa dor no peito. E essa dor me deixava muitas vezes imobilizado. Eu ficava meio que na rede, deitado o dia todo, lendo um livro e não queria sair. Quando estava um dia lindo de praia, eu falei, não, vou ficar em casa. Eu não entendia. Ali era o quê? Ali era essa dor emocional nascendo, indo para um caminho de depressão. E eu me perguntava, mas por que eu estou sentindo isso? Sabe? Porque eu sou atleta, eu libero muita endorfina, eu fazia essas perguntas, mas eu não tinha resposta. E eu me dedicava mais ainda nos condomínios e eu tomava mais pancadas, mais profundas aí. Ou seja, quanto mais eu me dedicava, mais porrada eu tomava. Pior ficava. E eu não entendia. Aí foi aí que eu falei assim, poxa, eu vou para São Paulo, vou ficar lá um ano, vou estudar tudo, até para saber como devo realmente atender esse público. Porque no shopping center eu fui ótimo, no Hospital do Exército também, no Centro de Convenções também, outras organizações eu fiz tudo perfeitinho, tá tudo lá. Tá tudo meus históricos lá. E esse eu não consegui rodar. Foi aí que, né, depois contigo, aí foi que eu descobri, caramba! Por isso que é impossível um síndico ele levar a sua máxima de qualidade para um condomínio de forma totalitária. Porque lá dentro nós temos o ego e nós temos o orgulho. O que mais temos dentro de uma essência, girando toda a área condominial, inclusive, não só o condomínio, é o ego e o orgulho. O orgulho que seria, Isdel, eu não preciso de ajuda, eu sei o que eu faço. É o síndico, eu que mando, eu não quero ouvir ninguém, eu sei o que eu faço. Esse é o orgulhoso. Ele não aceita uma opinião, uma sugestão. Gera o quê? Conflito entre conselheiros. Conselheiro também quer impor a sua verdade e fica dois orgulhosos, um se debatendo com o outro até virar o ego. Quando vira o ego, o que acontece? O conselheiro fica nos bastidores, vai fazendo motim, até derrubar esse síndico, ele cai e ele toma o lugar. É esse jogo que está rodando, um jogo de interesse através do ego e orgulho. Foi aí que eu entendi, caramba, por isso que é difícil. Porque cada proprietário ele tem um ego dele ligado à propriedade dele. É verdade. Então, quando mexe no jardim, ele quer, por que você mexeu nesse jardim desse jeito aí? Eu gosto do jeito que tá. E por que ele esquece dos outros? Ele esquece dos outros porque ele não está enxergando. Porque no ego dele da infância, lá em algum momento, o pai não deu para ele aquele brinquedo, deu para o irmão. E ficou isso registrado. Então ele cobra aquilo ali que a crença dele está mandando aquela direção. E ele não enxerga os outros. E ele quer que o síndico faça aquilo como ele quer. Então o ego é disparado. Quando o síndico não atende esse morador, por mais que ele tente explicar pela convenção, o síndico não entende, aí ele começa também a virar o ego dele é disparado e começa a virar um perseguidor. E começa a criar problemas de gestão na estrutura. E esse morador começa a atacar ele. Como é que ataca um síndico que não consegue sair porque tem uma maioria que gosta dele? Eu tenho que falar verdade, em verdade até virar verdade. Olha, acho que ele está roubando. Essa empresa que ele chamou aí não é tão boa. Não é tão boa. É indicado por quem? Ele começa a buscar defeitos. Ele começa a falar assim, aí, ó, a empresa chegou atrasado. Mas ele não está vendo que a empresa durante uma semana fez tudo certo. Mas ele pega isso, pontua, cria um texto, joga no grupo do WhatsApp e vira o inferno. E aí o que acontece? Ele é atingido. Porque ele está vendo o que está se dedicando. Mas as pessoas que estão com ele disparado, elas buscam só falhas. E as pessoas que buscam só falhas, elas têm uma doença emocional. Não é culpa delas. Não é culpa delas. Porque lá na infância elas não foram atendidas. Em algum momento ela pediu algo ao pai e o pai disse, não vou te dar, meu filho, e ponto final. Ah, eu quero. Ele chorou. O pai, não, só tomou uma surra agora. Você aprender. E bate uma surra, ele continua birrento, porque ele quer aquilo do jeito que ele quer. Assim, muitas vezes, é por conta do condômino não ter aquilo correspondido. Libera um ego, ele libera uma perseguição até ser atendido pelo pai. O síndico se torna um pai. Mas o síndico, ele tem que identificar tudo isso, né? Tudo isso. É por isso que ele tem que vir aqui nas mentorias da inteligência emocional. Aí eu vou dar todos os caminhos. De forma teórica, não. Tudo de forma responsável com as ferramentas neurológicas e ferramentas da física quântica. Tem ferramentas lá dentro de estruturas neurológicas que você vai sair preparado. Você pode ter, como eu tenho alunos que já tem até mais de 20 anos de área condominial e precisou de ter toda essa expertise. Quando você tiver isso, você vai estar preparado com a visão. Eu posso até falar o nome dele, porque ele me falou isso, né? Juarez. O Juarez estava me contando que ele chega nos condomínios, né? E ele falou, o morador vem atacando ele já está preparado, ele não se atinge emocionalmente, não leva isso para dormir, muitas vezes eu também levava para dormir, ficava remoendo esse assunto. O Juarez não leva hoje, está blindado, e ele consegue falar para o morador assim,
super calmo. Depois o morador para de falar, ele fala assim, olha, deixa eu te falar algo para você. Quem falou isso não foi você. Quem falou isso foi uma outra pessoa. Ele, como assim? Porque você não é assim. Eu já te vi várias vezes você atender até teus amigos, até as pessoas, até os funcionários. Eu sei como você é. E eu sei que você não é assim. Diz que o morador entra em reflexão e para si, como é que negócio é? E o Juarez preparado começa a levar ele para reflexão. Olha o spoiler, olha o spoiler. E a pessoa muda. Aprendam, olha o spoiler. Olha, você não é bem assim, né? É meio por aí. Por quê? Porque você está preparado. Gente, qual é o perigo maior, gente? Qual é o perigo maior? Qual é o terrível maior? Agora eu vou dar a pancada final, tá? Qual é a pancada terrível? Né? É o seguinte. Quando você leva uma pessoa que te persegue fala mal de você, e você não é corrupta, mas fala que é corrupta, e você fica se defendendo, certo? Toda vez que se defende, isso te irrita, isso te deixa muito mal, certo? E quando você vai dormir, você fica pensando naquela pessoa que falou mal de você. Uhum. Então, a energia dela está dentro de você. Isso não é você pensando, é a energia dela movendo o teu sistema neural para liberar hormônios tóxicos, em vez de liberar serotonina, endorfina, está liberando hormônios tóxicos para você ficar mais amarga, vingativa, perseguidora, certo? Ele fica liberando. À medida que você vai fazendo isso todo dia, vai dando uma sensação de fracasso. A sensação de fracasso ela vai se aliar na frustração. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que vai vencer o inimigo nos bastidores. Não tem como vencer. Não existe isso. Por isso que sim, pode passar o tempo inteiro tentando mostrar a verdade dele e nunca vence. A única verdade que você tem que mostrar é o seu silêncio. Deixar se espalhar e o silêncio vai tomando conta, uma hora vai se dissipando, certo? Mas o que acontece? Eles vão se debatendo. No final, o perseguidor ganha a luta, porque o ego dele está mais poderoso. Você entra em frustração e aí é que nasce a depressão. A depressão vai se acumulando com frustração. É que nem um copo de água. Cada gotinha de frustração vai indo até que transborda. É assim que funciona. E tem síndico, que eu fico preocupado, síndico e síndica, que fala assim, não, eu aguento, minha mãe me ensinou a ser forte. Eu aguento no braço, eu aguento, eu sei quem eu sou, eu aguento. Mas quem te sustenta é o emocional. Não é musculatura, não é falar que eu aguento. Uma hora vai ruir. E quando ruir, vai vir uma depressão, você vai conseguir sair do sofá. Você não vai conseguir sair de casa, vai dar aquela vontade, pô, o dia tá tão lindo, mas vou pra onde? E começa a chorar sozinho. E eu tive um síndico recentemente, ele tem mais de 30 anos, agora eu lembrei, mais de 30 anos. A esposa me pediu socorro para ajudar porque ele estava chorando o tempo inteiro. Ele dirigia e parava para chorar. Nossa. E ele não sabia por quê. Ele não sabia por quê. Aí eu conversando com ele, mas o que você acha que está acontecendo? Eu não sei, hoje eu tenho 30 e poucos contratos, não sei o quê. Eu não sei, eu paro, cara, e choro, não sei. Acontece. Tô o tempo todo assim, quase todo dia isso. Aí comecei a ajudar ele. E o problema dele foi consertado, foi redefinido, entregou mais de 15 contratos tóxicos. Hoje está vindo contratos melhores, hoje ele tem uma vida mais feliz com ele e com a esposa. E acabou o programa, Girdel. Pô, já acabou o programa? Pô, gente, aí não dá. E acabou o programa, Girdel. Aí não dá, né, gente? Pô, aí não dá. Girdel, por favor. Tanta coisa para falar ainda, gente. Tem que ser 2 horas aqui, 3 horas, gente. Tanta coisa boa. Obrigado por você ter vindo, virar numa próxima oportunidade. E deixa aqui os seus contatos, como é que as pessoas te encontram, como é que elas podem falar com você. Por favor, dirija-se ao nosso público e fale como que te achas, Girdel. Primeiramente, gente, agradecer toda a equipe da Codi TV e te ver novamente, saber que você me propôs estar nessa jornada, saiba disso, já te falei isso várias vezes, já falei nos palcos, continuo falando nos palcos. E, gente, isso só acontece, a mudança, quando você está com as pessoas certas. E eu caí justamente no lugar certo, buscando o conhecimento correto, que foi aqui, né, Codi TV, Gabo e toda a equipe, e caí na pessoa certa que me passou uma chave, e essa chave tocou em mim e resolvi investir nisso. Mas para mim, não, para ajudar outras pessoas também. Não é? Esse é uma linha que você tem que entender. Caso vocês queiram me seguir, tem minhas lives segunda, quarta e sexta, às 6h29 da manhã. Eu sei, é muito cedo, mas eu deixo gravado. Caso você mais estiver lá ao vivo, você vai receber toda a energia quântica online ao vivo. É o @GirdelSíndicoCoach, que é o Instagram, e também tem no YouTube o também Girdel Síndico Coach, que tem meus vídeos, que eu faço gravações de alguns condomínios, Jornada Extraordinária da Sindicatura, tá? O meu contato de Zap, 71, anota aí, 71996758940. Repete. 71, Devagar. 71996758940. Traga humildade, traga coragem,
numa reflexão profunda. Será que eu preciso mesmo? Porque realmente isso aqui eu não estou avançando, isso aqui não está fluindo. Eu acho que eu preciso de ajuda. Manda um zap, Gidel, quero entender mais sobre isso. Quero me aprofundar mais sobre isso. Mas antes de vir até mim, se aprofunda no YouTube, nas pesquisas, Wikipédia, sobre neurociência, entenda isso, para você chegar já com a mente aberta e falar assim, eu preciso dessa ajuda. Eu preciso sair do lugar, porque eu não estou mudando. As coisas não estão fluindo. Eu tenho dinheiro, mas não sou feliz. Aliás, e também está faltando dinheiro e não estou conseguindo alcançar o que eu quero. Eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde. E por aí vai. Fechou? Fechou. Obrigado. Muito obrigada, viu? Show. Até a próxima. Lembrando, gente, que, nossos patrocinadores, Repinte, que, gosta tanto de nós mulheres, que tem uma lixa que é maravilhosa. É de brinde, mas é muito boa a lixa deles. E eles fazem o quê? Restauração de fachada, pintura. É uma das melhores que tem no país. E está aqui em São Paulo e já tem em várias cidades. Procurem no site deles. Atende portaria por todo o Brasil e a GK Condomínios, né? Que é uma das administradoras mais tradicionais de São Paulo, que está desde 1976 e também em algumas cidades do interior do estado de São Paulo. Até a próxima, gente. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.